As duas naturezas de Deus, o Filho. A eternidade. A eternidade é caracterizada por nunca haver começo nem fim, nem contagem de tempo. Desde a eternidade, Deus sempre existiu, em sua essência eterna, como uma só unidade em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, o Filho, sempre foi o Senhor Jesus Cristo. As três pessoas da Trindade de Deus sempre possuíram, igualmente, os mesmos atributos, personalidade, essência e natureza divina. Nunca houve rivalidade alguma entre as três pessoas da Trindade de Deus. Cada uma das pessoas se caracteriza pela decisão em comum de como cada um iria agir em relação à criação. É importante observarmos que, na criação do mundo, o Pai e o Filho agiram da mesma forma, inclusive com a atuação do Espírito Santo. Vejamos alguns textos sobre a criação do mundo, outros que mostram Deus, o Pai, conversando com Deus, o Filho, e outros que indicam que o Senhor Jesus Cristo é Deus, o Filho. A criação e a divindade do Filho. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. No texto citado, vemos que Deus criou os céus e a terra. Não diz Deus, o Pai criou os céus e a terra, mas apenas criou Deus os céus e a terra. Memorize isto. Observe que o Espírito Santo também estava na criação. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Observe no texto citado que no versículo 26 Deus fala com alguém, pois disse: façamos o homem. No versículo posterior, o 27, diz: e criou Deus o homem. Deus, o Pai, criou o homem com outra pessoa, pois disse: façamos, e o próximo versículo afirma que criou Deus o homem. Está claríssimo que Deus, o Pai, está falando com Deus, o Filho, na criação. Outra coisa muito importante a observarmos é que o versículo 27 diz que o Pai e o Filho são Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículos 1 a 13 e 14. Observe. Diz que o Verbo estava com Deus no princípio, portanto era outra pessoa distinta do Pai, e esse Verbo era Deus. Veja também que o Verbo referido no texto, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse Verbo que estava no princípio com Deus, o Pai, e era Deus, assim como o Pai, e se fez carne? É lógico que esse Verbo que é Deus estava no princípio com Deus e se fez carne é o Senhor Jesus Cristo. Está claríssimo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Está claro que é o Senhor Jesus. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. O texto citado é bem claro e dispensa maiores interpretações, afirmando que o Senhor Jesus Cristo é Deus, o Filho. De acordo com a palavra de Deus, conforme alguns textos, há diversos outros textos sobre o assunto, claríssimos, elencados, concluímos que o Senhor Jesus Cristo, na Trindade de Deus, sempre foi uma das pessoas de Deus, coexistindo com o Pai e o Espírito Santo, como Deus, o Filho. Portanto,
o Senhor Jesus Cristo sempre teve a natureza divina. O plano de Deus. Dentre todas as coisas criadas, Deus fez o homem com liberdade de decisões e escolhas, da mesma forma que criou os anjos. Deus já sabia que tanto os anjos quanto os homens iriam desobedecê-lo e, mesmo antes da criação, planejou fazer algo para salvar o homem criado à sua imagem e semelhança. Ocorre que para os anjos, Deus não planejou salvá-los porque já conviviam com ele no céu, os quais o serviam constantemente. Para os anjos que caíram, Deus os condenou e criou um inferno de fogo eterno para que, em dia determinado por Deus, eles fossem lançados definitivamente, sofrendo para todo sempre. Veja o que disse o Senhor Jesus Cristo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Observe que o inferno eterno foi preparado por Deus para o diabo e seus anjos. Como o homem também deve decidir a quem quer obedecer, se ao diabo ou a Deus, Deus determinou que quem escolhesse servir ao diabo, ainda que diga de boca que está servindo a Deus, também passe a eternidade com ele. Como o homem, naturalmente, antes de morrer ainda não esteve no céu, Deus dá uma oportunidade para os que o escolhem verdadeiramente, arrependendo-se de verdade dos pecados e se convertendo ao seu Filho, Jesus Cristo, passe a eternidade com ele, no céu. Veja o que está registrado em Atos, no capítulo 3, versículos 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Em virtude de sua onisciência, Deus já sabia, antes de criar o homem, os que iriam atender essa exigência dele. Por isto, já escolheu, por onisciência, todos os que ele já anteviu que iria se arrepender dos pecados de verdade e se converter somente ao Senhor Jesus Cristo. Veja o que o apóstolo Pedro escreveu em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Mesmo sabendo quem vai se converter verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, Deus deu oportunidade a todos os homens para decidirem a quem, espiritualmente, desejam servir. Por isto, ninguém tem desculpa alguma, até porque a decisão é pessoal e intransferível. Veja o que a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 3 a 5, que diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos, e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Pela vontade de Deus, todos os homens seriam salvos, mas ele já sabe que, infelizmente, a maioria não vai querer saber desse plano de salvação. Isto é muito triste. Cada um decide, por si só, o seu destino eterno. Deus fez o impossível para que os homens fossem salvos, livres da condenação eterna ao fogo do inferno. Cabe a cada um ouvir a Deus que é o diabo, e decidir-se por Deus. Veja o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12, que diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Como todo homem é pecador, e por isto não pode pagar pecado algum, Deus quer dar de graça salvação ao homem, exigindo apenas que cada um se arrependa dos pecados e se converta somente ao Senhor Jesus Cristo. Nada mais que isto. Mas alguém teria que pagar pelos pecados do homem. Visto que o próprio homem não consegue de forma alguma por ser pecador, Deus, o Pai, junto com seu Filho, Jesus Cristo, resolveu esse grande e eterno problema decidindo que o próprio Deus pagaria no lugar de cada homem as suas dívidas de pecados. E já antes da fundação do mundo, Deus estipulou que o sangue do Senhor Jesus Cristo deveria ser derramado como único sacrifício por todos os pecados de cada ser humano, e a salvação fosse dada gratuitamente a todo o que se arrepender verdadeiramente dos pecados e se converter somente a Ele, crendo no Senhor Jesus Cristo. E assim foi feito. Veja o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, conforme está escrito em sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Veja também o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus decidiu que o pagamento por todos os pecados de cada um de nós fosse com o sacrifício de sangue do Senhor Jesus Cristo, antes mesmo de fundar o mundo. Isto porque Deus já sabe de todas as coisas antes que aconteça, e como já disse, viu que por sermos pecadores não podemos pagar nossos próprios pecados de forma alguma. Sabendo de tudo isto antes de criar o mundo, decidiu que o Senhor Jesus Cristo pagaria, no nosso lugar, todos os nossos pecados como seu sangue. Veja o que o apóstolo Pedro escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 18 a 21, que diz: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Veja também o que o apóstolo João escreveu, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz: Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Após ter cumprido seu plano eterno de pagar os pecados de cada um de nós com seu sangue que derramou na cruz, o Senhor Jesus Cristo não ficou morto em um túmulo. Ao terceiro dia da sua morte, em carne e ossos, com corpo físico, o Senhor Jesus Cristo, ao terceiro dia morto, venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos. Saiu do túmulo vivo, com corpo físico. Veja o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, conforme está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, versículos 36 a 39, que diz: E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. A segunda natureza de Deus, o Filho. Para que tudo isto fosse possível acontecer, e o plano de salvação de Deus ter sido posto em prática, foi necessário, Deus, o Filho, se manifestar aos homens como homem. Para vir como um ser humano, sem contudo deixar a sua natureza eterna divina, Deus, o Filho, o Senhor Jesus Cristo entrou no ventre de uma virgem judia, chamada Maria, para que a sua carne humana, que seria sua segunda natureza, a natureza humana, pudesse ser gerada sem pecado, por um milagre do Espírito Santo. E assim aconteceu. Deus formou um povo, objetivando a pessoa do Filho vir a este mundo em carne por esse povo. O povo de Israel foi formado por Deus para que o Senhor Jesus viesse em carne, pois só a carne tem sangue, para que com seu sangue derramado na cruz pagasse todos os pecados de cada um de nós. E assim foi feito. A partir de sua vinda a este mundo, tendo seu corpo físico sido gerado por milagre do Espírito Santo, Deus o Filho passou a possuir a partir dali duas naturezas inseparáveis. Deus, o Filho, sempre teve a natureza divina. Depois de assumir também a natureza humana, passou a possuir duas naturezas. Observe que Maria foi mãe de Jesus como homem, na natureza humana, e jamais ela foi mãe da natureza divina porque sempre existiu. Por isto, Maria nunca foi mãe de Deus, mas apenas de Jesus como homem. A partir de sua ressurreição com o mesmo corpo físico, mas glorificado, por ter vencido a morte, nunca mais morrerá. Por isto, Deus, o Filho, passará a eternidade com duas naturezas, divina e humana, sem pecado. As duas naturezas são inseparáveis. Tudo o que aconteceu foi por você. Talvez você ainda não saiba, mas tudo isso só aconteceu por sua causa, com o único objetivo divino de livrar a sua alma da condenação eterna ao fogo do inferno.
Você acha mesmo que se Deus quisesse que você passasse a eternidade sofrendo no inferno de fogo eterno, teria providenciado a formação de um povo para que o Senhor Jesus, Deus o Filho, viesse sofrer e morrer pelos teus pecados? Você sabe mesmo o que significa tudo isso? Você ainda não enxergou o amor que Deus tem por você, mesmo sem você merecer? O que você acha que merece por negligenciar tão grande amor? Portanto, antes que seja tarde demais para sua alma, espírito e corpo, arrependa-se verdadeiramente de todos os seus pecados e converta-se somente ao Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como único Salvador e Senhor. Que a partir de agora você não apenas acredite em Deus e no Senhor Jesus Cristo, mas se converta verdadeiramente somente a Ele. Religião alguma ou rituais religiosos jamais poderão salvar a sua pobre e perdida alma. Se pudessem, você acha que o Senhor Jesus Cristo teria morrido no teu lugar para pagar um preço por teus pecados, se você os pudesse pagar de qualquer forma? O problema não é a morte, porque esta virá para todos os homens. Você não é melhor nem mais importante que ninguém. Deus vê todos os homens como pecadores, e não há exceção. Se você morrer hoje, para onde irá a sua pobre e perdida alma? Veja o que Deus diz em sua palavra, através dos seus servos. Conforme está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 10, versículo 28, o Senhor Jesus Cristo afirmou: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. No Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo, no capítulo 3, versículos 16 a 18, está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.